Me buscaram de carro lá. Dentro do carro, indo pra casa, eu já dei esse testemunho, já falei, meu Deus, eu vi a morte, eu vi o inferno, gente. Vocês não têm noção. Deus é maravilhoso, eu tô emocionado aqui, gente. Porque é difícil contar esse testemunho sem. Às vezes eu fico triste ainda porque depois disso eu ainda voltei. Eu tentei voltar a usar droga. Eu tentei voltar pro mundo logo no segundo dia que eu voltei pra casa. Fui no bar, pedi uma cachaça, me deram essa cachaça, tomei. Na mesma hora eu comecei a sentir um ataque de novo. Depois disso eu fui pra casa de novo. Cheguei em casa, deitei, fui pra rua de novo. E fui no colega que eu tinha, que era dono da boca. Pedi uma droga. Ele me recusou, falou com a minha mãe, falou pra não me dar mais isso. E nisso aí, eu comecei a ir pra igreja, sabe? Mesmo de tudo que Deus fez, Deus me livrou da morte. Eu ainda teimoso. Eu peço a Deus perdão. Por me ter sido esse jovem duro. Que mesmo diante disso tudo, eu ainda não reconheci ele. Eu não tinha reconhecido ele como 100% como meu Senhor. E digo de toda honra e toda glória. Eu confesso que depois disso tudo, eu ainda procurei pecar de novo. E não passou nenhuma semana. Nenhuma semana, mano. Nenhuma semana. E eu queria pecar de novo. Voltar pra mesma vida que eu tava, gente. Essa é a vida de um desobediente a Deus. Mas eu vou te contar também. Quando Deus escolhe, quando Deus tem um chamado, porque, que nem a palavra de Deus diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E depois disso tudo, né, desobedeci a Deus, dei overdose, que eu sempre fui de um berço cristão, sempre fui de uma família cristã. E voltando um pouquinho mais anterior ainda, antes de acontecer isso tudo, antes de eu conhecer o mundo das drogas, eu jovem, na igreja, criança ainda, sei lá, dos meus 13 anos, 13, 15, menos, uns 13 anos, por aí mesmo. Eu tinha muita curiosidade, como era o mundo lá fora. Assim, na porta da minha igreja tinha, do lado assim, tinha um boteco. Eu lembro que eu ficava ali, o diabo ficava ali, jogando seta. E eu todo bonitinho, um pastorzinho ali na porta da igreja, com paletó, louvando o Senhor. Deus me usava. Sim, Deus me usava demais. Abria culto.
Deus me passava visões extraordinárias. Deus demonstrava a sua intimidade, a sua preocupação com a minha vida, com a minha alma. E mesmo assim eu decidi conhecer o mundo lá fora, que eu acabei conhecendo e acabei dando essa overdose. Enfim, voltei, mas eu confesso pra vocês, irmãos, que eu voltei tipo uma semente do inimigo ainda no meu coração, que eu ficava assim, poxa, eu voltei pra igreja, mas eu não voltei porque eu quis, eu voltei porque me levaram à força, porque eu dei overdose e acharam que era isso, que agora era isso. Só que, meus irmãos, tipo, nossa, eu gostei demais de ter voltado pra igreja, mas é que eu estou falando pra vocês, eu tinha uma semente, o inimigo, sei lá, tinha uma coisa no meu coração ainda que eu pensava, poxa, eu voltei pra igreja, mas parece que eu não voltei porque eu quis, sabe? Apesar de tudo que eu falei com Deus, que eu pedi a Deus, essa segunda oportunidade ainda estava no meu coração ainda. Eu não sei porquê. Eu ainda não consegui essa explicação, porque eu não sei porque eu pensava assim, mesmo de tudo que eu passei. Como o ser humano pode ser assim? Como uma pessoa que passa no vale da sombra da morte, pede a Deus misericórdia, Deus estende a sua mão, dá a misericórdia, mas ele é ingrato. Ele é ingrato. Eu fui ingrato. Muito ingrato. Muito. Peço Deus perdão até hoje e vou continuar pedindo a Deus perdão. Sei que ele já me perdoou. Mas eu quero de todo o meu coração ser todo completamente dele. E nisso aí eu voltei para a igreja. Eu, como uma pessoa que no meu coração eu achava aquilo ali, poxa, uma nova fase da vida, né? Tinha parado com tudo. Eu não usava só droga, eu fumava cigarro, bebia. E ali na igreja, eu no meu coração, meu pensamento ia ser uma nova fase com Deus. Porém, é meio largo, se é que vocês me entendem. Eu, nesse tempo na igreja, eu me envolvi com mulheres casadas, com duas, para ser mais exato. Perdoa a minha exatidão aqui na palavra, mas eu quero passar para vocês a compreensão e que vocês sentem, que vocês compreendam que nada que eu estou falando aqui é mentira. Então o diabo ali, ele sempre via no meu ponto fraco. A primeira pessoa que eu conheci foi uma pessoa no serviço, ela evangélica, ela casada, porém estava no processo de separação. E aquilo ali, meu envolvimento com ela ali ajudou ela se confirmar a separação dela. E eu lembro que eu fui até no cartório com ela para acompanhar a separação dela com o ex dela. E esse cara era perigoso. Esse cara já tinha até executado alguém já. E aí tá mais um livramento.
né, que Deus tinha me dado. Eu lembro que esse cara ia buscar ela no serviço e ela dava ali escondia, enfim. E nisso aí eu fiquei 2 anos com ela, botei ela dentro de casa. Isso aí já foi um processo já que me afastou da igreja, mais de Deus ainda. Porque eu sempre fui da igreja pentecostal Deus é Amor e lá não aceitava segundo casamento e não aceita até hoje, eu acho, né? Deus, né? Não aceita. Então, eu com esforço eu consegui separar dela. Nosso relacionamento não foi nada saudável. Eu consegui me separar dela. Voltei para a igreja a custo, com muita dificuldade. Ainda continuava ir para lá, meio que, né, aquele jovem desobediente. Mas em meio da obediência eu sempre buscava Deus ali, sabe? Eu ia no monte, Deus falava tremendamente, sentia Deus tremendamente ali. Muitas coisas boas, gente. Muitas coisas boas que eu senti na igreja. Que eu tive experiência na igreja também. Não é só coisa ruim. Tô contando aqui a parte do que vocês devem prestar atenção. Não des lugar ao diabo, não des lugar ao inimigo. Não deixe que o pecado chegue em sua vida, porque o pecado ele acaba deixando a gente incomodado. A gente vai pecando tanto ali que a gente acaba achando que aquele pecado já não é mais pecado. E aquilo ali deixa a gente incomodado. O Espírito Santo de Deus vai se afastando da gente. E quando a gente menos percebe, a gente está ali cometendo outros pecados e quando você se dá conta, você já está lá embaixo. E para levantar, meu amigo, é só se Deus quiser também. E meus irmãos, eu lembro que eu fiquei um bom tempo ali depois que eu me separei dessa mulher que já foi casada e me envolvi com algumas irmãzinhas da igreja. Tive algumas experiências ali, poucas experiências dentro da igreja, um relacionamento. E acabei me envolvendo com outra pessoa mais ou menos do mesmo jeito, processo de separação, só que era casada, né? Não podia casar novamente. E ficamos ali, eu e essa pessoa. A pessoa era obreira ainda da casa do Senhor. E usada, né? Mas infelizmente eu acabei dando lugar. Ela também deu lugar. E acabamos aí se afastando da presença de Deus. E, gente, é muito difícil pra mim contar essas coisas, porque eu sei que tem muitas pessoas que julgam. Mas só quem já passou, só quem tá passando por isso sabe como é que é. E é difícil pra gente ter uma visão espiritual quando a gente tá no pecado. Ainda mais quando o pecado é um pecado que você não tem como você compartilhar com as outras pessoas, sabe, para que elas possam te ajudar em oração. E eu consegui aí, não deu muito certo, a gente não chegou nem a namorar, eu e essa pessoa. E eu comecei a ficar firme de novo com Deus, né? E eu conheci outra pessoa que essa eu achei que eu iria casar. Foi até revelado na igreja que Deus, eu não tinha visto a aliança de ouro na minha mão. Não deu certo.